na fronteira da terra prometida. Do outro lado do rio. Do outro lado do rio. Convido a igreja a abrir as no livro de Números 23, verso 20 até o verso 23. Números capítulo 23, verso 20 a 23. Toma a leitura. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como as do boi selvagem. Verso 23. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas têm feitos. Números 24, verso 8 e o verso 17. Números 24, verso 8 e o verso 17. Verso 8 diz o seguinte: Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Números capítulo 25, verso 1. Toma a leitura. Habitando Israel em Sitim, começou um povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda
nos atravessou ao homem israelita e à mulher, e ambos morreram. Inclinemos o rosto para falar com Deus. Amado Deus, obrigado pelo dom da vida, obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Abrimos a Tua palavra, Senhor, Teu Santo Espírito venha nos usar como instrumento para entendermos esta mensagem, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus te pedimos com fé. Amém. Amém. Aqui a Bíblia nos traz um cenário do que acontece nas fronteiras. O povo de Israel estava na fronteira para a terra prometida. Querida igreja, nas fronteiras atualmente acontecem negócios estranhos. É nas fronteiras onde a prostituição é de alto nível. É nas fronteiras onde o tráfico de droga é com intensidade. É ali onde as pessoas vendem armas. E a Bíblia nos traz uma história do povo de Deus junto à fronteira para a terra prometida. O capítulo 25 de Números diz que, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Quem eram os Moabitas? Ló teve duas filhas. Quando saíram de Sodoma, as duas filhas tiveram a ideia de dormir com o pai. A primeira filha, ou a filha mais velha, decide relacionar-se também com o pai e teve um filho chamado Moabe. Dali partiram os Moabitas. Os Moabitas eram parentes diretos dos filhos de Israel. E a ordem de Deus era que o Israel não atacasse os Moabitas porque eram parentes. E a história foi se desenrolando. Moisés conduz o povo ao deserto. 40 anos de peregrinação no deserto. Israel derrotou 60 reis. 60 reis caíram na mão de Israel. E quando se aproximavam o rei dos Moabitas, Balaque, ele tremeu. Balaque tremeu e o capítulo 23 nos dá o relato de que um jovem Balaão, que era profeta, foi convidado para amaldiçoar o povo de Deus. E a resposta nós ouvimos no texto bíblico. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? O rei Balaque, ele trouxe presentes para Balaão. O medo era tanto que Balaão recusou a primeira vez por ouvir a voz de Deus. E ainda assim, Balaque insistiu para que Balaão fosse ter com eles. Aumentou as propostas. Balaão queria riquezas mundanas. Balaão estava interessado em adquirir as posses do rei. Mas Balaão não tinha poder contra o povo de Israel. Balaão tentou proferir maldades contra o povo de Israel, mas por 3 vezes ele abençoou o povo de Israel. 3 vezes. E quando o povo de Israel chega em Sitim, quando o povo de Israel estava junto ao Rio Jordão, eles não mais cantavam aquela música Indelógica, não. Não, esta música já não era para cantar. Porque Canaã estava ali, estava nos olhos deles. Canaã havia chegado.
Canaã estava tão próximo deles que a única estratégia que Satanás usou foi de derrubar o povo e levar à desobediência a Deus. Balaão entendeu que não dava para se meter contra o povo de Deus. Ele falou para o rei Balaque: esses homens são abençoados, esses são escolhidos do Senhor, contra eles não podemos. Mas o rei, eu tenho uma ideia. Se esse povo desobedecer a Deus, o Deus deles vai nos abandonar. E nós teremos alguma vantagem. Por algum espaço de tempo teremos uma vantagem para derrotar este povo. E Satanás usou 3 ferramentas. 3 ferramentas para derrubar o povo de Deus na fronteira da Canaã. As 3 ferramentas são mulheres, idolatria e dança. Na fronteira da terra prometida, o povo de Deus começou a prostituir-se. O povo de Deus começou a idolatrar. E por fim o povo de Deus começou a dançar. O tentador está sempre a apresentar lucros e honras mundanas para alisar os homens. Assim, o sentimento das moabitas idólatras estavam a obter domínio sobre sua mente. Sua sabedoria se tornar em loucura. Ficou nublada a visão espiritual. Trouxera sobre os homens de Israel cegueira, rendendo-se ao poder de Satanás. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia da obediência a Deus. E que não havia meio para derrubar o povo. O único transtorno que Balaão viu era de induzir o povo de Deus ao pecado. Querida igreja, aquelas mulheres moabitas e midianitas que Satanás usou eram obras acabadas, eram mulheres bonitas. Enquanto Moisés estava preocupado com o plano para atacar Canaã, o povo começou a se distrair com as mulheres moabitas. As mulheres entraram no acampamento. Os homens se apaixonaram. Os homens não tinham resistência porque eles se afastaram da presença de Deus. E uma coisa levou a outra. Depois deles terem relações com aquelas mulheres, as mulheres eram tão bonitas que eles queriam casar com aquelas mulheres. As mulheres disseram: a única maneira de vocês casarem conosco é vocês nos acompanharem e adorarem o nosso Deus. Os homens foram arrastados à idolatria. Começaram a prestar culto a Deus Baal Peor. Querida igreja, o povo de Israel foi caindo por causa de mulheres. Aconteceu com Sansão. Sansão era um homem temente a Deus. Por causa da sua mulher, ele levou-se à idolatria. Aconteceu com Salomão. Salomão era um rei temente a Deus. Por causa de se meter com muitas mulheres, acabou na idolatria. Aconteceu com o rei Acabe. O rei Acabe era um rei escolhido para Deus. Ele foi escolhido para servir na obra doméstica. Por causa da sua mulher, ele foi arrastado à idolatria. Israel chegou a uma apostasia terrível.
a metros da terra prometida, Israel apostatou. Apostatou de tal maneira que o texto bíblico nos diz que os homens, Deus orientou Moisés para que matassem os cabeças daquele pecado. Querida igreja, o pecado de um oficial, o pecado de um ancião, o pecado de um secretário, o pecado de um tesoureiro, o pecado de um departamental, o pecado de um membro do coral não é igual com o pecado de qualquer membro. Pesa uma responsabilidade enorme sobre as cabeças da igreja. Os homens caíram. E por causa daquele pecado, 24 mil homens morreram à espada. Deus deu a ordem. E os homens foram mortos. Como é que está o Israel espiritual de hoje? Igreja, estamos perto da Canaã celestial. Para aqueles que estão ligados com Deus, para aqueles que estão sincronizados com os seus, a Bíblia e o Espírito de profecia são claros em dizer: quando faltar pouco tempo para Jesus voltar, quando faltar um pouquinho de tempo, Deus vai comunicar o dia e a hora em que Ele vai voltar. Quando faltar um pouquinho de tempo, aqueles que meditam, aqueles que oram, saberão o momento exato em que o Filho do Homem voltará. Aqueles que estão ligados com Deus, eles vão dizer com autoridade. Eles estão sentindo os passos de Jesus abandonando o lugar santo. Os que buscam a Deus, quando as plenitudes dos tempos chegarem, eles vão nos dizer que Jesus está saindo do lugar santíssimo e está preparando a sua viagem para a terra. A grande pergunta é: como está o Israel espiritual dos dias de hoje? Qual é o atual estado da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Querida igreja, os dados são alarmantes. A irmã White diz o seguinte: aproximando-nos do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará como nunca fez os seus esforços para os impedir de entrar na boa terra. Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Primeiro Satanás leva a depravação, depois leva o povo de Israel à idolatria. Assim agora, levando os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios, unirem-se nas suas diversões mundanas, Satanás está sendo bem sucedido em induzir o Israel espiritual ao pecado. A escassos metros da terra prometida, a escassos metros do fim da viagem, a igreja do Senhor está a dançar. A igreja esqueceu o clima do outro lado do rio. Querida igreja, do outro lado do rio não há danças.
O clima do outro lado do rio não é de assanhadice. O povo de Israel ficou distraído. A linha divisória entre o pecado é muito fina. Quando o povo deu por conta, já estava no lado do inimigo. Atualmente as pessoas ficaram endemoniadas. Qualquer diversão mundana querem trazer dentro da igreja. As festas que os adventistas agora organizam. Os convívios familiares. Os casamentos adventistas atualmente. É notório que não tem o selo de Deus naquelas festas. A escassos metros da terra prometida, a igreja de Deus entendeu que dançar no casamento não é muito pecado. A escassos metros da terra prometida, a igreja entendeu que idolatria não é muito perigoso. A escassos metros da terra prometida, os jovens adventistas entenderam que beber uma Booster não é muito pecado. As pessoas não querem saber do clima do outro lado. O clima do outro lado do Jordão. Do outro lado do Rio Jordão. O clima é diferente. E o povo de Israel não queria entender isso. O povo de Israel pensou do jeito que eles chegaram lá e do jeito que eles saíram. Junto ao Rio Jordão. O texto de Números nos diz que um homem, um príncipe de Israel, ao meio-dia, foi buscar uma midianita e levou na tenda e lá foi pecar com ele. A escassos metros da terra prometida, aquele homem entendeu que aqui não tem quem me desafia. 12 horas o povo estava chorando. Ele entendeu que este era o momento para eu estar com uma mulher. Um sacerdote, Finéias, levantou-se. Ele não suportou o pecado. Matou o homem, matou a mulher. A pergunta é: onde estão os Finéias do Israel espiritual? Onde estão os homens que quando alguma brincadeira está se desenrolar na igreja levantam? Onde estão os homens que quando o MM tenta entrar com marchas más, dentro tem mulheres que tentam dançar, que se levantam? Quando a juventude tenta dançar na igreja, onde estão os homens que se levantam e apontam para o pecado? Mas nós aceitamos o princípio de Jesus. Deixa o trigo e o joio crescerem juntos. O próprio Deus, Ele mesmo, quando voltar, se levantará e separará os cabritos das ovelhas. Foi quando os israelitas se achavam em condição de comodidade e segurança exterior, que foram levados ao pecado. Eles deixaram de conservar em Deus. Diante de si negligenciaram a oração. O povo de Israel se sentia tão cômodo que pararam de orar. Acariciaram o espírito de confiança em si. A mente estava a ser educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. Em todo ajuntamento,
onde é alimentado o orgulho, e satisfeito o apetite, onde a pessoa é levada a esquecer-se de Deus e perder de vista os interesses eternos. Está Satanás atando as suas correntes. Querida igreja, o que Israel espiritual está fazendo na fronteira da terra prometida é terrível. Satanás está introduzindo as suas artimanhas dentro da igreja do Senhor. Querida igreja, os últimos tempos não são de brincadeira. Diz o espírito de profecia. Satanás tem demônios que nunca foram usados ainda para uma única batalha. Para os dias vindouros, Satanás vai tirar da gaveta os seus demônios mais terríveis para atacarem o povo de Deus. Essa coisa de sabermos que temos uma terra a perder e o céu a ganhar. Essa coisa de sabermos que não fomos criados para terminar a nossa vida aqui no Lubango, aqui na Casa Verde. Essa coisa de sabermos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que temos uma origem nobre e um destino valoroso. É que nos deve levar aos pés de Cristo todos os dias. A grande pergunta é: quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Lucas 18, verso 8. Quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Queridos, devemos saber que somos um povo escolhido. Somos um povo especial. Deus nos escolheu. Não porque somos melhores que os outros, mas Deus nos escolheu para levarmos as boas novas àqueles que ainda não conhecem. É verdade que ninguém sai do batismo diretamente para os céus. Ninguém lhe batizam agora e vem para os céus. Jesus foi batizado e passou pelo deserto. Nós estamos no deserto deste mundo. Estamos num deserto tenebroso, onde Satanás vai inventando coisas, diversões para nos tirar da presença de Deus. Estamos lutando contra forças malignas. O céu será um lugar para aqueles que, em meio às dificuldades, decidiram confiar em Deus. Em meio a problemas, decidiram entregar os seus caminhos no Senhor. Devemos saber que as distrações de Satanás têm prazo de caducidade. Querida igreja, eu me recuso a entender, eu me recuso a aceitar que nesta terra tem algo de bom. Satanás não tem nada a nos oferecer nesta terra. Por mais que você curta várias festas mundanas, por mais que você tenha bué de mulheres, por mais que você tenha dinheiro para gastar com quem quiser, por mais que você viva 15 anos sem nenhum problema, quando na tua casa tiver um óbito, você entenderá a gravidade do pecado. Não há nada de bom nesta terra para nós. Difícil não é sair do Egito. Difícil é sair, nós tentar tirar o Egito de nós. Tem muita gente que está acostumada com esta terra. Tem muita gente no Israel espiritual de hoje que está tão acomodada com a terra.
que estariam dispostos a viver mais nesta terra 40 anos. Tem pessoas que estão tão habituadas com o pecado e a vontade dele é viver mais aqui uns 60 anos nessa terra. Querida igreja, nosso lar não é aqui. Nosso lar não é aqui. O livro de Isaías 66. Isaías 65. Isaías 65. Verso 17 para frente. Diz o seguinte: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Verso 20: Não haverá mais nela criança para viver todos os dias, nem velho que não cumpra os seus anos, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não trabalharão de balde, verso 23. Nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. Verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como boi. Qual será a comida da serpente? Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Querida igreja, estamos a metros para herdar a nova terra. Falta sim. Falta pouco para herdarmos a nova terra. Um pouco mais. Um pouco mais. Aquele que prometeu voltar, aderir. A misericórdia de Deus em demorar é para nos salvar. Deus é tão misericordioso que a sua demora para voltar é para nos salvar. Falta pouco de experimentarmos o clima do outro lado do rio. Falta pouco para nos encontrarmos com nossos entes queridos. Falta pouco para nos encontrarmos com nossos irmãos e nossos pais que já morreram. Falta pouco para Jesus voltar. Jesus vai voltar, querida igreja. E não importa se você crê ou não. A segunda vinda de Jesus não tem mais nada a ver contigo. Quando ele tiver para voltar, quando o céu tiver que se levantar para Jesus voltar a ter, ele voltará. Os anjos vão reunir os filhos, como as galinhas juntam os pintainhos, nos arrebatarão, nos levarão até os altos, para termos um encontro com o nosso Deus. Querida igreja, habitaremos numa terra em que nenhuma dor de cabeça onde nunca mais sentiremos fome, nunca mais estaremos distantes do nosso Deus, nunca mais o pecado ali entrará, nenhum rebelde ali entrará. Serão dias maravilhosos. E quando me perguntam, Naldo, por que queres ir aos céus? O que tem nos céus? Eu não consigo responder o que tem nos céus. Eu não consigo responder o que tem na nova terra. Mas eu sei que lá não terá. Eu sei que lá não choraremos mais. Não ficaremos mais à fome.
Não nos odiaremos mais. Viveremos todos entre irmãos. E terá apenas um pastor, que é o nosso Jesus Cristo. Ele apacentará as ovelhas. Teremos um único Deus. E viveremos eternamente com o nosso Deus. Não há nada nesta terra de bom para nós. Voltemos para Jesus. Para aqueles que esqueceram que estão na fronteira da terra prometida, é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de meditarmos em Deus. A oração, o estudo da palavra, o testemunho e o serviço cristão nos habilitarão a herdar a nova terra. Trabalhemos mais para Cristo. Trabalhemos para o nosso Senhor. Hoje é dia de voltar para Deus. Hoje é dia de entendermos que estamos perto da Canaã. Hoje é dia de entendermos que Satanás não tem servos. Satanás tem escravos. E nós queremos ser servos do nosso Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nesta a palavra de Deus para o povo de Listra. Amém. Amém.